Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Mais uma vez estamos diante da Palavra de Deus e pedimos a Ele, Senhor, fale comigo, que Deus esteja ministrando para mim e para você nesse momento. E o tema que eu gostaria de conversar com você hoje é a deriva. Alguém já falou para você assim, olha, eu estou num momento tão difícil, sem rumo, sem direção, parece que eu perdi o controle da minha vida. Ou você já se sentiu assim alguma vez? Em 1963, Edward Lorenz, um matemático, ele propôs uma teoria. E essa teoria foi chamada de efeito borboleta. Mas não, borboleta é um inseto fantástico, encantador, né? Que você, todo cheio de cores diferentes, brilhante muitas vezes, é um inseto que nos encanta pela sua elegância, pela sua delicadeza. Mas essa teoria não tem nada de delicado, ela é a teoria do caos. Ela diz que nossa vida está sujeita a situações imprevisíveis e incontroláveis. E chamou o efeito borboleta porque ele diz assim que o bater de asas de uma borboleta, de borboletas no Brasil, podem causar um furacão no Texas. Como assim, né? Essa teoria foi muito discutida, está sendo até hoje, tem muitas coisas sobre ela, mas mostrando que as coisas, né, a nossa vida, com o clima, com as condições ambientais, elas estão interligadas, elas interagem, né? E mudanças minúsculas, às vezes, na atmosfera podem afetar lugares distantes de um modo exponencial. E até tem sido usado pelos meteorologistas, né, para justificar erros de previsão do tempo, né? Daí você começa a ver que não é só a questão climática que pode afetar a nossa vida. As situações que acontecem distante, guerras, né, podem afetar a nossa vida de uma forma tremenda, né, de uma forma imprevisível e complexa. Isso aí, muitas vezes, quando o pessoal começa a propor essas ideias, essas teorias, nos assusta. Então você pode pensar, como assim? As decisões dos outros podem afetar a minha vida. É verdade, isso pode acontecer. Lá em Provérbios já nos alerta sobre isso. No capítulo 13, versículo 20 fala: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Aqui diz que eu tenho que tomar cuidado com quem eu ando, com quem eu faço aliança, porque isso pode me afetar diretamente. Daí você pode pensar, então, se fatores climáticos podem interferir na minha vida, ao acaso, acidentes, decisões dos outros podem me afetar, isso aí, de certa forma, tira a minha responsabilidade, tira a responsabilidade das decisões que eu tomo? Não, com certeza, né? As nossas decisões, mesmo pequenas, elas podem ter um resultado, né, grande, imprevisível, desdobramentos, né? Quando a gente toma algumas decisões, algumas palavras que a gente fala, elas movimentam engrenagens e não tem jeito de você parar. Afeta a nossa vida e a de outras pessoas de alguma forma. Por isso, né, nós devemos cuidar das decisões, mesmo as pequenas, né, não tomar decisões por raiva, por mágoas, por impulso, né, não fazer besteira, né, e gente que de repente do nada, porque o chefe fez cara feia, criticou, resolve deixar o emprego, ou decide vender tudo, né, para começar de novo, mas sem uma orientação de Deus. Atitudes às vezes pequenas, mas que podem gerar grandes transformações, grandes mudanças na nossa vida. Zacarias capítulo 4, versículo 10 fala, olha, que eu não devo desprezar o dia das pequenas coisas.
Então, realmente, olha, nós estamos no mundo, inseridos no mundo, sendo afetados pelas condições climáticas, sendo afetados pelas decisões de outras pessoas, mesmo pessoas que habitam bem longe de nós, mas nós também precisamos cuidar, porque pequenas decisões, pequenas palavras são sementes que podem me prejudicar ou ser bênção na minha vida, né? Então, eu gostaria de pensar com você isso. Tanta coisa pode nos influenciar. É política, é economia, são ameaças que às vezes chegam para a nossa vida, para o nosso lar, né? Pandemias, né? Mas, acima de tudo, todas essas coisas, do efeito borboleta, de guerras, de pandemias, de políticas, acima de tudo isso, eu gosto de pensar que, acima de tudo, minha vida está nas mãos de Deus e Ele é soberano. Jó, capítulo 42, versículo 2 diz que pensei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nada foge do controle de Deus. Por isso nós podemos aquietar o nosso coração, porque o nosso Deus não é de caos, né, como essa teoria propõe, teoria do caos, mas é um Deus da ordem. Em Isaías 45, 18 diz assim: Deus criou a terra para ser habitada, não para ser um caos. Então, acima de todos esses imprevistos, situações que eu não consigo controlar e que às vezes eu me sinto à deriva, acima de tudo isso, eu tenho que crer que Deus, Ele é soberano, que Ele se importa comigo e com você. A Bíblia fala que quando eu oro, quando eu entrego o meu caminho nas mãos dEle, Ele endireita as minhas veredas, Ele me ouve, né? Ele faz com que a minha caminhada tenha um projeto, tenha uma organização. Em Isaías capítulo 30, versículo 21, diz que quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, queremos que Ele realmente seja o condutor, que Ele controle nossa vida. Deus nos ouve e Ele vai endireitando nossas veredas. Eu sei também que além dEle estar falando ao nosso coração, ministrando, mostrando o caminho que a gente deve andar, como esse texto diz, eu sei também que a palavra dEle, ela é o instrumento dEle, como guia para me guiar nas minhas decisões. Então, em todo tempo, a palavra de Deus é e deve ser, né, o guia das minhas decisões. Lá em Salmo 119, versículo 59, diz assim: eu considero os meus caminhos, né? O salmista diz: eu avalio os meus caminhos, eu presto atenção neles, nas minhas escolhas, nas minhas decisões, nas minhas palavras, atitudes, né? O salmista fala: eu avalio os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos, para a tua palavra. Daí você diz: mas olha, eu estou numa situação assim, eu orei, eu estudei a Bíblia, mas eu tenho dúvidas quanto ao caminho tomar. Acredite, Deus não nos deixa à deriva. Se você orou, se você tem buscado a orientação de Deus, Ele vai mostrar para você. Seja a paz de Deus o juiz do seu coração. Está lá em Colossenses 3,15. Eu passei por uma situação dessa, né? Eu era ainda solteira, eu morava em Maringá, dava aula na universidade lá, estava muito bem, estava contente, estava dando tudo muito certo. Mas Deus tinha outro plano para a minha vida. E minha mãe, então, morava comigo e ela se mudou para Maringá. E ela queria muito voltar para o estado de São Paulo, onde minhas irmãs moravam. E um dia ela foi ao médico e o médico deu 6 meses de vida para ela. Por conta disso, eu decidi voltar para São Paulo.
E eu prestei concurso na Unesp de Rio Claro e de Jaboticabal. E Deus me abençoou, esse é o nosso Deus. E eu passei nos 2 concursos. E eu não sabia para onde ir. E eu jejuei, orei e falei, Senhor, acima de tudo, eu quero fazer a tua vontade. O Senhor sabe o que é melhor para mim. E todas as pessoas, né, estavam me conduzindo para Rio Claro. E eu fui para lá para assinar o contrato, a moça tinha saído do RH, que estava com ele, com o meu contrato, mas eu voltei para São Paulo, onde minha mãe estava, né, na casa da minha irmã, eu voltei com uma falta de paz, uma inquietude tão grande. E a gente tem que ouvir a voz de Deus. Ele vai mostrar o caminho que a gente deve seguir. E eu falei para minha mãe, eu posso ir para Jaboticabal, tudo bem para a senhora? Ela falou, tudo bem. E eu fui para Jaboticabal. Em nenhum minuto sequer eu me arrependi dessa decisão. Deus tinha projeto ali para mim em Jaboticabal. E todas as coisas que eu fiquei sabendo, as coisas que ao longo da minha caminhada eu vi e experimentei, mostraram que era ali que eu tinha que ir. Deus não nos deixa à deriva, então sosseca, quieta o coração. Seja efeito borboleta, teoria do caos, decisões de outras pessoas. Eu aprendo que ninguém, nada, tem autoridade sobre a minha vida, sobre o meu destino. Ninguém. É Deus que pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele se importa comigo e com você e nos orienta. Se você se sente à deriva, chega na presença de Deus, põe o teu joelho no chão e fala, Senhor, olha o que está acontecendo, conta tudo para Ele. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão fitos no Senhor. Mostra para mim o caminho que eu devo seguir. E creia, Deus vai mudar. Vai mostrar, Ele cuida da minha vida, mesmo as pequenas, com quem eu vou me relacionar, Deus cuida de mim, se eu me entregar nas mãos dEle. Mas as minhas decisões devem estar fundamentadas na palavra dEle. Eu tenho que cuidar com quem eu me relaciono, eu tenho que cuidar das pessoas que estão em minha volta, sabendo que as minhas atitudes, mesmo pequenas, vai influenciar. Então, seja risonha, não economize sorriso, não economize abraços, palavras boas, né? E cuide de quem você se associa, com quem você faz aliança, e aquiete o coração. Em Salmos, capítulo 16, versículo 5, nós temos um texto maravilhoso que o salmista diz assim, Deus é a garantia do meu futuro. Esse é o nosso Deus, Ele é a garantia do nosso futuro, Ele é o nosso seguro bem presente. Salmos 16, versículo 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Noutra tradução, o Senhor é a garantia do nosso futuro. Então, se você se sente à deriva, vá pedir orientação do Senhor. Se ajoelhe na presença dEle. Não tem teoria, não tem mudanças climáticas, não tem decisões de outras pessoas, economia, política, guerra, seja lá o que for, que vai interferir na sua vida. Ninguém tem autoridade, nem o seu chefe, nem as pessoas que convivem com você. É Deus que tem autoridade sobre a nossa vida e Ele direciona e não nos deixa à deriva. Amém? Um grande abraço para você. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.